o meu molde, eu com fogo, estou usando sué, vai ser um bolso. Então, agora nós vamos colocar zíper, porque fica melhor de costurar. Então, a gente... Vamos aos materiais. Aqui, eu cortei assim para exemplificar, para mostrar para vocês. Mas o meu molde, eu cortei esse retângulo. As medidas vão ficar na descrição. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu tenho a régua, eu mesma fiz essa régua. E aqui eu anotei as medidas dos cantos. 1,5, medida de 3 centímetros, 2,5. E para cá, para fazer essa peça, a gente vai usar a medida de 3 centímetros, que é essa daqui. Aí o que eu vou fazer? Depois que eu cortei o molde aqui, o retângulo, eu vou arredondar, aqui colocar bem certinho, ó, e vou arredondar todos os cantos. Eu não vou usar ao vivo pronto, vou encapar aqui o meu espaguete, eu acho que fica bem bonita a peça. Já cortei aqui os cantos e vou agora encapar ao vivo. Aqui vamos achar todos os meios da peça. Dá um piquezinho aqui. E também achar o meio certinho. Dá outro piquezinho. Aqui também. Sempre é bom a gente achar todos os meios. Ó. Acha todos os meios que a peça vai bater tudo certinho. A emenda do vivo, ela vai ser aqui, tá, gente? Nessa lateral, não aqui, vai ser nessa aqui. Pra ficar certinho, pega aqui o pedacinho de sintético que vai cobrir a emenda e coloca assim, tá? Pra costurar aqui, pra ficar bem certinho no meio. Olha, gente, pra quem não gosta de aplicar vivo ou acha muito difícil, aqui, gente, é a prática, tá? Vá fazendo peças, vá colocando vivo aí, vai fazendo que vocês vão melhorando. Aqui nas curvas, sempre, né, dá uma cortadinha pra ficar melhor, ó. Aqui abre, então o vivo ele não vai ficar duro pra você costurar, ele vai ficar bem maleável, você vai conseguir costurar bem certinho. Ó, estão vendo que aqui sobrou bastante, né, o vivo. Então, o que vocês vão fazer? Corta aqui, bem onde está o outro. Mede aqui certinho. Corta. Ó, certinho. Aí, vai passar aqui, encapar. E costurar fazendo acabamento. Outra coisa importante, eu gosto de fazer, de passar ao vivo, né, fazer esses acabamentos,
com a posição da agulha embaixo, porque dá uma firmeza melhor aqui. Se ficar com a parada da agulha em cima, às vezes fica dançando aqui, não é legal. Aqui eu faço com a parada da agulha embaixo, que é bem melhor, não sai errada as peças. Cortou aqui. Agora a gente vai fazer da outra. Pode cortar o... A gente vai colocar o nosso forro, tô usando suede. E aí o forro, eu sempre faço assim, que é bem prático. Corto maior, venho costurando e depois é só refilar a sobra. Aqui, gente, tem uma marcação. Vou mostrar para vocês uma marcação de 4 centímetros, porque aqui vai ser um bolso. A gente vai colocar aqui, vai ser um bolso. Então, a gente vai cortar para fazer esse bolso, aplicar o zíper aqui. Vai ser um bolso dentro dessa peça. Agora, vamos colocar o zíper. E atenção à abertura de onde vai o cursor, né? Aqui eu vou colocar o cursor de baixo para cima. Então, ele vai entrar aqui. Eu já sei que eu devo deixar o meu zíper maior onde ele vai entrar. Aqui vamos aplicar o nosso cursor. E eu gosto de fazer assim. Aqui eu tiro alguns dentinhos do zíper. Alinho e venho aqui com o cursor. Ó, alinho aqui. E venho com o cursor. Se não ficar certinho, a gente coloca de novo. Ó, aqui ficou um pouquinho embaixo. Então, a gente vem, desce um pouquinho e coloca. Ó, já ficou melhor. Tá? Vou fechar aqui, vou colocar novamente. Pra ele ficar fechadinho, porque na hora da costura fica melhor assim. Pronto. Vou deixar o cursor posicionado aqui no meio, que fica bem melhor. Agora, vamos refilar aqui para aplicar o bolso. Agora, a gente vai fazer o seguinte, né? Tem que estar atento aqui à emenda, porque a abertura da nossa peça vai ser assim. Aqui vai abrir. Então, aqui vai ficar o fole que vai prender a peça. Essa daqui, eu decidi que vai ser a minha peça de cima, que é onde vai esse bolso de zíper.
Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar aqui. Vou colocar uns clips para ficar certinho. Posicionar. Olha, e agora eu vou costurar aqui para prender esse meu bolso. Pronto, gente, esse lado o bolso já está pronto. Deixar o zíper aqui mesmo no meio. E do outro lado, a gente vai colocar o bolso de plástico cristal. Vamos fazer agora aqui o viés de cima. Aqui eu marco, venho vincando, marcando o meio. Posiciono aqui em cima, boto os clipes e é só costurar. Aqui a gente também tem que estar atento à emenda do vivo, porque a nossa peça vai ser assim, olha. As emendas aqui estão unidas e a nossa peça ela vai abrir assim. Então, sempre tem que estar atento aqui aonde vai a emenda aqui do vivo. O nosso bolso de plástico, ele vai ficar assim, nessa posição, certo? Então, já defini a posição dele, vou colocar o clipe e costurar. Aqui também a gente vai refilar. Olha, ficou assim, os dois lados. Agora vamos fazer o fole. Vou colocar logo o zíper. Aqui o cursor no zíper. Da mesma forma, corta um dentinho e coloca o cursor. Posicionar logo o cursor ao meio da peça, porque a gente vai costurar aqui. A frente do material, olhando para frente do zíper. E aqui uma coisa importante, deixar um pouquinho do zíper, não costurar rente, tá bom? Deixar um pouquinho assim do zíper de sobra.
Posicionar o forro, assim que ele vai ficar. Posicionar na mesma medida que tá o material, o sintético. Ele vai ficar assim, material e o forro. Aqui a gente precisa achar o tamanho exato do nosso zíper. Então, a gente vai aqui fazer assim. Vou clipar aqui tudo e achar o tamanho exato. Meninas, eu não vou colocar o tamanho exato aqui do zíper já na descrição, porque às vezes na costura, né, o zíper, como ele não estica, então se a gente cortar o tamanho logo exato, pode dar errado na sua peça. Eu gosto de fazer assim, costuro, aí venho, vou clipar aqui tudinho, medir e depois que eu corto o zíper. Certo, chegou aqui, eu vou marcar de caneta, não cortem o zíper, não faça pique no zíper, porque ele pode desfiar, então a gente sempre marca de caneta. Vou marcar aqui, que o zíper ele vai ficar um pouquinho maior. Então eu vou marcar que aqui eu vou cortar o zíper e aqui eu vou costurar ele, certo? Então eu faço duas marcações, onde eu vou costurar e onde eu vou cortar. Já venho aqui na minha marcação, olha. Coloco assim, onde eu vou costurar, dá pra ver. Passo uma costura aqui bem certinha. E esse aqui é o tantinho que sobra do zíper. Aí agora eu vou fazer assim, enrolo aqui o zíper, faço um caracolzinho, trago o forro, a frente do forro pra cá, vou costurar aqui. Olha, agora desvirar aqui e rebater a costura aqui.
Aqui eu aproveito e já faço a costura de segurança aqui. Muito importante para não ficar na hora de costurar aqui no vivo, às vezes, se não fazer essa costura de segurança, pode ser que o forro costure e fique assim, então vai dar defeito nessa peça. A gente passa a costurinha de segurança para sair tudo certinho. Passado nossa costurinha de segurança, a nossa peça já tá quase pronta. Agora vamos fazer o fechamento dela aqui. Mas antes de fazer o fechamento, a gente marca aqui o meio, né, os piques, porque vai bater certinho aqui, meio com meio. Pronto, fica assim. Ó, pronto, aqui já tá feito o fole. Essa peça ela vai ficar na largura, que é o zíper, e o fole é uma peça slim. E agora, para definir onde vai ficar o fole, a gente precisa pegar a peça e ver como ela vai ficar. Ela vai ficar assim. Essa vai ser a tampa, né? Assim que vai ser a abertura. Essa daqui é a parte de baixo, essa é a parte de cima. Então, se assim é a abertura, né? Essa daqui é a parte de cima. Eu vou posicionar como vai ser o cursor de zíper. Esse cursor, ele tem que abrir, né, pra cima. Ele tem que fazer esse movimento de baixo pra cima, assim. Então, a gente vai posicionar aqui, definir o que vai ser assim. Agora que a gente vai virar e clipar aqui, pra não ficar errado, para o zíper não ficar no sentido errado. Aqui o cursor de zíper vai ficar no sentido correto. Então, assim a gente vai clipar meio com meio e vamos fechar a nossa peça. Aqui não precisa dar pique no zíper, gente. Não cortem o zíper, porque ele pode desfiar e aí pode causar problema. Então, ou faz o piquezinho e dá um risquinho de caneta, ou eu vou fazendo assim, vou clipando de um lado e do outro até chegar ao meio. Bora lá clipar pra gente fechar essa peça. Não é uma peça difícil, é uma peça fácil de fazer. Só precisa ter um pouco de atenção para não errar os processos, tá bom? Ó, assim que eu vou fazendo, colocando de um lado e do outro até chegar ao meio. Zíper esticadinho para ficar bem bonito. Pronto. Achamos aqui a posição correta que vai ficar certinho. Agora é hora de costurar. Pronto, aqui já tá aplicado o zíper na primeira parte. Agora nós vamos colocar a parte de trás. Aqui eu gosto de destacar o zíper
porque fica melhor de costurar. Então, a gente destaca aqui todo o zíper e vai clipar aqui também desse lado. Certo, gente, aqui já costuramos, aí agora o que eu faço? Às vezes, na costura do nosso zíper, ó, fica assim, essa costura aparecendo, porque não tá tão aproximada a costura aqui. Então, a gente vai passar uma costura pra fechar isso aqui. Vamos passar a costura do lado contrário agora, né? Vamos costurar dessa forma aqui, nas duas partes, nessa e nessa aqui também. Nossa peça já está quase finalizada. E agora vamos passar o viés. O que eu faço? Eu gosto de cortar uma tira do tamanho que eu vou usar, o tamanho da minha peça aqui. E eu corto do próprio material que eu tô usando, que é o suede. Então, eu venho aqui, eu corto aqui essa tira com 2,5 centímetros aqui. E aí, venho aplicando aqui o viés, passo a costura e dá certinho. Fica lindo porque combina com o material. Essa combinação que eu gosto, porque se eu fosse colocar um viés pronto, ia dar a diferença do viés pronto aqui e o forro sendo outro tecido, né? Então, eu gosto de fazer assim, fica muito bonito. Vou clipar e vou passar o viés aqui tudo. Aqui sobrou um pedaço, depois que eu clipei tudo. Aí eu vou passar um pouquinho daqui, mais ou menos um dedinho, e vou cortar. E agora começar a costurar a partir daqui. Depois aqui vai virar uma emendazinha assim. Pronto, gente, tá finalizado aqui toda a nossa parte do viés. Olha como fica lindo o viés assim. Agora eu vou desvirar nossa peça, fechar, que ela já tá prontinha. Pronto, gente, nossa peça já está finalizada. Ela ficou assim, é um estojo, né? Pode ser uma nécessaire slim. E ela ficou com fechamento pra cima, pra dar segurança. Quando abrimos ela, é assim que fica a peça toda finalizada. Um bolso aqui, outro bolso de zíper aqui. E é isso, gente. Então, se gostaram desse vídeo, já se inscreva no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário também e ative os sininhos para não perder meus vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.